por estar na presença. Muitos aqui foram curados. Se formos colocar nossas vidas aqui, tantas coisas, mas a gente viraria a noite. Quantos livramentos, quantas coisas o pastor citou aqui. Pessoas foram curadas, madres foram abertas. Por tudo que ele tem feito e por muito mais que ele vai, tem muito mais para a igreja dele. Muito mais. Por isso temos que agradecer a ele. Irmã Carol, por favor. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu pedi ao pastor uma oportunidade para vir contar um testemunho que o Senhor me livrou e tem me dado livramento, né? Até hoje, graças a Deus. Não vou tomar muito tempo dos irmãos, pretendo ser breve, né? Estou um pouco nervosa. Eu até pensei em desistir, não vir, porque eu tenho um certo problema em falar assim para muitas pessoas. Mas eu já tinha falado com o pastor que eu iria contar o meu testemunho. E pior ainda, eu falei, Senhor, depois desse livramento, de tantos livramentos, eu tenho que contar, eu tenho que testemunhar para a honra e a glória do nome do Senhor. E em Eclesiastes 5:5, a palavra do Senhor diz que pior que não votar é votar e não cumprir. Então eu não poderia, estar voltando atrás da minha palavra, ainda mais com o Senhor. Na quinta-feira, o pastor Elvis, ele falou que o inimigo ele tem tentado contra as nossas vidas desde o ventre, da nossa mãe. E eu me lembrei, que a gestação da minha mãe foi muito conturbada. Ela, na época, deu febre amarela, quase morri, eu e ela. E, assim, depois desse grave problema, os médicos tiveram que internar ela rápido. Eu nasci de 7 meses e o médico falou, olha, nós vamos ter que tirar essa criança, senão as duas vão morrer. E aí, ali na mesa do parto, o médico abriu ali a barriga da minha mãe e houve silêncio. Um olhou para a cara do outro e minha mãe super nervosa ali também. E o médico falou, não tem criança aqui. E ali, minha mãe mais nervosa ainda. E teve uma médica que falou, não, vamos fazer o seguinte, a gente sobe na barriga dela, se não aparecer criança, a gente não tem mais o que fazer. Que o médico já estava achando que seria uma gravidez psicológica. E ali eles subiram na barriga da minha mãe até que me acharam, nasci de 7 meses. E nasci muito frágil, muito pequenininha. E meu pai sempre diz que foi um milagre, porque eu cabia na palma da mão dele. E os médicos ficaram meio, surpresos, porque eu estava entre a costela da minha mãe, ela sentia muita dor. E ali já começou, o inimigo tentar tirar minha vida. Tem outros também testemunhos que eu ainda vou ter a oportunidade de contar com os irmãos, para a igreja, para a honra e a glória do Senhor, Mas eu tenho que contar esse testemunho que me aconteceu na semana passada. Porque foi forte, foi algo que eu fiquei muito impactada, O inimigo, a força, o bem existe e o mal também. A força maligna, ela é imensa, ela é muito grande. E se não fosse as mãos do Senhor ali comigo, eu não estaria mais hoje aqui. Na semana passada, meu esposo comprou uma geladeira, a qual teria que estar retirando a minha porta blindex, para ela estar entrando. E aí, no local onde ela está hoje, tinha um armário. Sendo que o Senhor, ele sempre dá um jeito de avisar até mesmo um ímpio, para nos alertar, para exortar. Mas o que aconteceu foi devido à desobediência. E é assim na nossa vida espiritual também. A gente às vezes desobedece ao Senhor, mas Ele é muito misericordioso e está sempre ali com as mãos sobre as nossas cabeças, Então, eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. E aí, nesse dia, eu liguei para um amigo do meu esposo, porque ele estava trabalhando, para retirar a porta. Ele
esposo falou, Carol, não mexe em nada, não mexe no armário, porque se você mexer no armário, o armário vai tombar, vai quebrar o pé e vai tombar em cima de você, pode te machucar. E ali eu pensei, eu falei, poxa, eu vou dar só uma puxadinha de leve para me tentar limpar atrás, que aí o momento que ele chegar é só levantar ele e colocar a geladeira. E ali naquele momento eu acordei de manhã, fiz o meu devocional, orei, pedi ao Senhor para guardar aquele dia, como sempre. E aí parei tudo, fui pegar no armário para levantar ele. E eu levantei uma parte, levantei a outra. E nisso que eu fui levantar novamente, ele veio à tona, meu braço. E aí quebrou um pé, da forma que ele tinha falado, quebrou um pé e bateu no meu ombro. E eu tinha, né, uma mesa do tampo de vidro, 1 por 1. Foi onde o armário tombou em cima do tampo da mesa, quebrou o tampo da mesa e nesse momento, da forma que ele caiu, ele me protegeu do vidro, porque da forma que bateu, o vidro levantou. E nisso que levantou, o armário caiu na minha frente e me protegeu. Então ali foi o primeiro livramento. Eu super nervosa, eu até então não tinha sentido a dor no braço, porque eu fiquei muito nervosa ali. E tentei me acalmar, falei, eu por eu, e peço ao Senhor que me dê forças. E aí eu fui tirando os pedaços que foram grandes, não foram pedaços pequenos, e aqueles pedaços poderiam ter entrado na minha perna, na minha barriga, ter feito cortes horríveis, mas graças a Deus o Senhor lhe deu o primeiro livramento, né, que foi o armário ter me protegido da forma que ele caiu. E aí eu falei, Senhor, misericórdia. E não sabia o que estava vindo, o que tinha vindo, né, seria pior. E ali eu catei, eu super nervosa, eu falei, eu não vou contar nada pro meu esposo. Eu vou dar um jeito de ir na vidraçaria, peço para cortar um pedaço lá de vidro, boto na mesa e ele não ia saber de nada. E ali eu catei aquilo tudo, deixei de canto. Aí o amigo dele chegou, aí ele falou, ué Carol, o que tá fazendo o armário no chão? Eu falei, deitou para descansar um pouquinho. Aí ele falou, nossa, mas tombou o armário, esse tal te machucou? Eu falei, não me machucou não. Ele me ajudou a levantar o armário, ali onde colocamos no lugar. E ele falou, agora vamos tirar a porta, né? E ali naquele momento eu falei, não, vou te ajudar. E aí eu coloquei, ele pediu, coloca um chinelo embaixo, porque se bater a pontinha da porta, vai estourar. Falei, não, tudo bem, eu coloquei ali o chinelo embaixo da porta. E aí eu apoiando para ela não bater no chão. E eu não sei de que forma, não sei se soltou o chinelo debaixo da porta, eu sei que aquela porta estourou em cima de mim. E naquele momento começou a sair sangue, descendo sangue. No momento nós não sabíamos aonde tinha cortado, o que tinha acontecido. E eu super nervosa, porque eu já estava pensando, Senhor, caiu o armário em cima de mim, o tampo da mesa estourou, poderia me cortar, agora a porta. E naquele momento ali eu perguntando por quê, Senhor? E tá ali, ele é enfermeiro, aí ele foi e falou, Carol, não se mexe porque você está cheio de vidro, pode cortar mais ainda. E aí ali ele viu que o sangue, o corte profundo era no meu dedo, no meu pé. Teve alguns cortes também pelos braços, mas foram leves. O pior mesmo foi o dedo, porque ele sangrou demais, muito. E naquele momento ali ele me perguntou, até brincando, tá orando muito ou pouco? E aí eu parei para pensar, eu sentei, eu falei, Senhor, tinha um detalhe, quando a tampa da mesa caiu no chão, que na minha mesa tinha um arranjo de flores que foi do meu casamento. Ela era rosas vermelhas e rosas brancas, chá.
E ali no momento que a mesa caiu, em meio àquele monte de vidro, uma peça maior, um pedaço maior do vidro, tinha uma rosa branca, somente uma. E o buquê estava amarrado ali no momento que, né, a mesa quebrou, somente uma rosa. E ali veio na minha mente que o Senhor estava todo o tempo comigo. Que eu falei assim, Senhor, independente do que tenha acontecido, primeiro, a desobediência, porque no momento, né, que a gente desobedece a palavra, desobedece ali o Senhor, no momento que aconteceu, eu quis esconder do meu esposo, e trazendo aqui pra gente, né, quando a gente peca ou desobedece a palavra do Senhor, muitas das vezes a gente fica com vergonha de ir até o Senhor, com vergonha de, né, declarar, Senhor, eu errei, me perdoa. E por muitas das vezes eu queria esconder os cortes na hora que ele ligou de chamada de vídeo. Eu fiquei muito nervosa porque eu não queria que ele soubesse, porque ele estava trabalhando e naquele momento ele ia ficar muito nervoso no serviço, ou talvez brigar comigo, né, pela desobediência. Mas aí, meus irmãos, é assim que acontece muitas das vezes, né? A desobediência, a gente fica com medo, a gente fica com vergonha, a gente assim, demora a ir aos pés do Senhor, né? Mas não tendo o que fazer, a gente acaba se rendendo aos pés do Senhor, porque é onde o Senhor nos dá o livramento. O Senhor, Ele nos mostrando que está sempre ali conosco, mesmo na desobediência. Porque eu trago isso para mim como uma desobediência, porque Ele falou para não mexer. Eu fui mexer. Então, um breve testemunho aqui de livramento que o Senhor me deu. Eu sou grata ao Senhor, não poderia me acovardar de vir até aqui e contar para os irmãos, porque não é para a honra do homem. Não estou aqui para me engrandecer, não estou aqui para me mostrar que você é isso, aquilo, não. É para a honra e a glória do nome do Senhor. E na sexta-feira também, depois de tudo que aconteceu, eu sentei e fiquei lembrando que na madrugada da sexta mesmo, às 3 da manhã, o Senhor me despertou. Eu acordei ali sem sono, olhei o telefone, 3 horas da manhã. Aí eu ajoelhei, orei, uma oração que eu nunca tinha feito antes, né? E entendi que ali também o Senhor estava me acordando às 3 da manhã, que foi o momento que o Senhor estava me dando livramento, que hoje eu poderia não estar mais aqui. O armário poderia tombar em cima de mim, porque era um armário muito, muito forte, muito pesado, poderia me machucar mais ainda. A mesa que teve aqueles pedaços enormes que poderia ter me cortado minha perna, ou poderia ter sido pior, e a porta que estourou em cima de mim. Foi algo assim que, uma força muito grande que aconteceu em um dia só, né? Então eu agradeço o pastor pela oportunidade. Eu ainda continuo nervosa porque eu não estou acostumada a falar assim. Mas eu fiz isso, meus irmãos, é para a honra e a glória do Senhor. E para edificar também a vida dos irmãos da igreja, né? E eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Dá para aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Irmão, se vocês vissem a foto, vocês entenderiam melhor como foi tão grave esses acidentes que aconteceram com a Carol. Quando ela chegou aqui na quinta-feira e eu a vi, eu falei, o que foi isso, Carol? O braço dela extremamente roxo, chega quase que preteado, pela pancada do armário. E como o armário caiu e de fato ali serviu como um escudo para que os estilhaços do vidro da mesa, quando nós fomos lá na casa da Carol, fizemos o culto lá, eu vi essa mesa e o vidro era quase que nessa espessura aqui, um vidro grosso. E ao armário cair e bater nele, aquelas pontas grossas de vidro, eles vieram como se fossem flechas, batendo ali naquele armário. E se de fato esse armário não caísse nessa posição, esses estilhaços atingiriam a Carol de maneira gravíssima.
atingindo várias partes do corpo, garganta, peito, barriga, abdômen, perna, todo o corpo dela. E não obstante, quando ela foi auxiliar, a porta também estilhaçou e ela sofreu essa chuva de estilhaços de vidro. E ela, onde ela ficou toda cortada, as fotos ela me enviou, uma coisa chocante, absurda, não atingiu a vista dela, incrível, não atingiu a vista. E assim, Deus cuida de nós, amado. Deus cuida de nós, nesses detalhes. É a boa mão do Senhor, o cuidado do Senhor, em vários aspectos da nossa vida. O Senhor, de fato, Ele tem cuidado de nós, amados. Que o Senhor possa permanecer guardando o seu povo, a sua igreja, porque o Senhor, de fato, Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Que Deus possa te guardar ao você regressar para o seu lar, que o Senhor possa nos guardar, amado, de toda adversidade e luta, que elas ocorrerão, elas acontecerão. Perceba, Deus não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel na cova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Ele livrou na fornalha. Ele não livrou Paulo e Silas do cárcere e do açoite. Deus deu o livramento no cárcere, a ponto de promover um terremoto. Deus tem as suas formas de trabalhar para nos proteger. Ainda que a gente tenha que passar pelo olho do furacão, Ele estará conosco. Glória.